Olá, meus irmãos, graça e paz sejam com todos que estão nos assistindo aqui. Trago hoje para os irmãos um resumo do livro Coronavírus e Cristo, editado pela editora Fiel. Infelizmente eu não tenho uma cópia física dele, mas esse livro está disponível gratuitamente através das redes sociais, a gente consegue encontrar facilmente. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. A editora Fiel fez um trabalho aí muito legal de tradução desse material, esse livro do reverendo John Piper, que é um autor muito conhecido. Ele é um pastor batista, conferencista, muito conhecido. As suas visões teológicas são muito próximas, da teologia reformada clássica, das confissões a que a Igreja Presbiteriana do Brasil subscreve. E no início, aliás, no final do mês de março, quando foi aí, depois de um tempo de ter sido decretado esse estado de pandemia por conta do coronavírus, ele escreveu esse livro, e é um livro que relata de certa forma, uma experiência pessoal dele. É um livro que serve para a gente entender um pouco das razões do sofrimento existir, e que nos mostra como o cristão, como a igreja deve se portar diante dessas questões que surgem na nossa vida, não apenas restritas ao coronavírus em especial, mas de maneira mais ampla, como que o cristão ele reage, como ele deve se portar diante de situações de sofrimento, de calamidade. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre esse livro, vamos deixar também todos os links para os materiais que a gente deixar referenciados aqui, porque vai ser interessante essa dinâmica. Esse material está disponível para todos os irmãos, então não precisam se limitar apenas ao conteúdo desse breve resumo aqui. Então, sem mais delongas, vou consultar as minhas anotações aqui e a gente avança. A estrutura do livro são duas partes simples. A primeira é uma explicação teológica sobre quem é Deus. Então, John Piper ele vai falar sobre o caráter de Deus, sempre com muito embasamento bíblico. E a segunda parte é uma parte de aplicação, em que ele responde o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, é uma obra escrita aí, sob medida para esse tempo que a gente está vivendo, e como já comentei anteriormente, ela serve para qualquer tipo de sofrimento, calamidade que o cristão venha a enfrentar. Então, o Piper introduz o livro falando sobre como esses momentos que a gente experimenta, que a gente vivencia, demonstram a fragilidade do mundo. E ele propõe a pergunta, existe uma rocha debaixo dos nossos pés? Nós temos aí um firmamento que não pode ser abalado nunca? E aí ele inicia o livro, essa sua primeira parte. E essa parte tem 5 capítulos, sendo que a primeira é Venha para a Rocha. E ele conta a sua experiência pessoal. John Piper ele teve um câncer de próstata diagnosticado no ano de 2005. Ele estava aí um pouco menos de 60 anos e teve esse diagnóstico de uma doença, terrível, que a gente vê assolar muitas pessoas ao nosso redor. E ele comenta como diversos especialistas discutiam, falando com ele, com a esposa dele, sobre as probabilidades de sucesso nos tratamentos, as chances dele se recuperar e tudo mais. E ele escreve que ele olhou para sua esposa e eles pensaram, eles chegaram à mesma conclusão. A nossa esperança não está na probabilidade, nossa esperança está em Deus. E é muito interessante ele falar isso, porque ele disse também, ele complementa dizendo que isso não significa uma certeza de que o câncer vai ser curado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso significa que a confiança em Deus, que a confiança na rocha eterna, segura, ela é melhor do que a cura para essa doença terrível que assolou a vida dele. E aí ele lembra da palavra 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Jesus Cristo é a rocha segura. Por causa dele, nós, seres humanos, pecadores, podemos ter a certeza da salvação,
podemos ter a certeza que estamos salvos, estaremos juntos com Deus. Essa esperança para o futuro, né, da eternidade, né, não está limitada somente à eternidade, é uma esperança para o presente, para o agora também, né? Então ele escreve, né, que aconteça o que acontecer, nós não somos os donos de nós mesmos. Ele fala sobre Tiago, capítulo 4, né, inclusive vai ser estudado em breve, e citando o autor sagrado, né, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quer dizer, essa rocha da salvação que ele convida para que o leitor venha conhecer, né, essa rocha, né, essa ação de Deus, ela sempre aconteceu e ela sempre vai acontecer, né? A vontade de Deus, ela subordina todas as coisas, ela envolve todas as coisas, seja a saúde, seja a doença, seja um colapso econômico, seja uma recuperação econômica, seja o respirar, seja o não respirar, seja a vida, seja a morte. Então ele fala, venha conhecer essa rocha, venha para essa rocha e coloque-a sob os seus pés, né? Esteja firmado nela, alicerçado nela. O segundo capítulo tem como título um sólido fundamento. Não importa, né? Ele diz logo no início, não importa o que ele pensa sobre o coronavírus, o que eu penso, o que o pastor fulano de tal pensa, importa o que Deus pensa, né? O ser humano, ele vai citar aí o apóstolo Pedro, que está fazendo uma citação do profeta Isaías, né? O ser humano, ele é como a erva que seca e murcha e cai, e a palavra do Senhor, ela é eterna, ela permanece para sempre. Ele vai fazer outras duas citações aqui. Primeiro, de João, capítulo 10, versículo 35, Jesus falando que a palavra não pode falhar. E o salmista, no Salmo 19, versículo 9, tudo que Deus diz é verdadeiro e justo. Então, ouvir as palavras de Jesus é construir um sólido fundamento sobre a rocha, e não sobre a areia. O final ali do Sermão do Monte, lá em Mateus 7. Então, o John Piper, ele vai unir todas essas verdades e argumentar ao longo desse capítulo que a doçura da palavra de Deus, ela não vai se perder por causa da amargura do mundo. E isso é um ponto, é um argumento central nesse livro, e ele vai voltar nele algumas vezes. E talvez, se a gente tivesse que resumir o livro inteiro, né, em uma única ideia, seria essa, né? A palavra de Deus, ela é doce, mesmo que as circunstâncias do mundo sejam amargas. E ele vai trazer uma frase que também vai ser repetida ao longo de todo o livro, nós vamos voltar nela, mas eu já vou citar aqui para os irmãos. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Frase profunda, que verdade maravilhosa que está sendo refletida aqui. Essa verdade não é para aquele que crê nela um ato de loucura ou um ato de cegueira, né? Jesus, em Mateus 15, versículo 14, ele chama os incrédulos de cegos. Ele chama aqueles que não acreditam nessa verdade de cegos. E os crentes, eles podem ter essa certeza de que eles têm essa revelação sobre a soberania de Deus, sobre essa verdade maravilhosa, porque eles enxergam a luz da glória de Cristo, como Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Satanás, ele é o adversário das nossas almas, ele sempre vai tentar impedir o ser humano de enxergar essa glória de Cristo que está revelada nas Escrituras, né? Mas aí a gente tem o contraponto na própria palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Quer dizer, nós precisamos experimentar, vivenciar a verdadeira e maravilhosa bondade do nosso Deus, para que nós possamos entender essa doçura da palavra. Aí ela vai superar toda a amargura que a gente encontra no mundo. Eu cito aqui, no final do capítulo, ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia da maneira que Deus o pode. Seu conforto é inabalável. É o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso.
e vem da sua palavra, a Bíblia. Terceiro capítulo, John Piper ele vai falar aqui sobre a rocha é justa, né? Então ele vai mostrar ao longo desse capítulo que a nossa confiança na justiça de Deus, né, ela pode sofrer alguns ataques e vai sofrer ataques constantes por parte do mundo, mas esses ataques não têm fundamento. Deus sempre foi justo e ele sempre será justo. A Bíblia relata 3 características de Deus e ele vai destrinchar essas características nesse capítulo. A Bíblia fala sobre a santidade, sobre a justiça e sobre a bondade de Deus. Esses também são temas centrais desse livro, né? Essas 3 características são diferentes entre si, mas elas estão intimamente conectadas, né? A santidade, primeiramente, torna Deus transcendente, torna Deus elevado a um patamar tão alto que a gente não tem condição de compará-lo com ninguém, com nada nesse mundo, né? Deus ele não é como uma autoridade humana, não é como uma daquelas pessoas que a gente olha e fala, fulano é uma boa pessoa. Não é assim. Deus ele está tão elevado na sua santidade que ele está acima, completamente superior a qualquer ser humano. Ele é autossuficiente, ele é autoexistente. A sua santidade mostra isso, né? O seu padrão elevado. Ele é a fonte de toda a realidade. Isso é muito importante para a continuação desse argumento, né? Ele é a fonte de toda a realidade, é a fonte de tudo que é bom, de tudo que tem valor, né? E aí ele continua. Além de ser o padrão da santidade, Deus é o padrão da justiça também. A justiça ela vai ser aí a dimensão moral da santidade de Deus. E aí eu leio aqui o que ele diz. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele lembra isso, né? Que como Deus é o padrão da justiça, ele não pode negar a si mesmo. Então, por isso, John Piper vai concluir que ele sempre age, né, na sua justiça, ele age de acordo com as características da sua santidade, né? E por fim, a bondade, terceira característica, que vai ser interligada, né, a essas outras duas. Mais uma vez eu leio, de forma que sua santidade transborda em bondade, e sua justiça guia a dádiva dessa bondade. Elas nunca se contradizem. Ou seja, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo justo e Deus continua sendo bom. Não importam as circunstâncias, não importa o que acontece aqui no nosso nível, que está infinitamente abaixo do dele. Não importa o que aconteça aqui, Deus não deixa de ser santo, Deus não deixa de ser justo e Deus não deixa de ser bom. Nós não podemos julgar Deus de acordo com os nossos padrões, porque nós estamos em um patamar inferior ao dele. Não existe como fazer essa comparação entre situações tão diferentes, né? E aí ele vai citar. Ele não precisa de nada, não precisa ser servido, né, por mãos humanas, Atos 17, 25. Ele vai citar o Salmo 31, versículo 19. Né, aqueles que se refugiam em Deus são os que experimentam essa bondade maravilhosa. Né? E fica claro, né, à luz da palavra, essa palavra que é doce, mesmo que as circunstâncias sejam amargas. Né? Mesmo com as circunstâncias ruins, mesmo com o sofrimento, seria ingenuidade tratar a Deus como se ele fosse injusto ou como se ele fosse mau. 1 Samuel 2,2. Ninguém é santo como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Não existe, né, algo que se compare a ele. Nossa rocha, ela é real, ela é verdadeira, ela não é uma miragem. No 4º capítulo, John Piper vai falar soberano sobre tudo. Ele lembra os acontecimentos, né, da vida de Noemi, a amargura que ela vivenciou quando voltou da terra de Moabe, né, onde perdeu seu marido, seus filhos. E ele usa novamente esse termo, né, a providência agridoce de Deus, quer dizer, a doçura no meio da amargura do mundo. O mesmo Deus que está sendo aqui descrito ao longo desse livro, que teve essas suas características, né, explicadas, né,
é o Deus que também é perfeitamente sábio. Quer dizer, no meio da sua justiça, da sua bondade, da sua santidade, existe uma sabedoria perfeita. E quando nós entendemos que Ele sabe o que faz perfeitamente, nós experimentamos e vivenciamos a doçura da palavra dele no meio das circunstâncias, né? No meio das dificuldades, naquele contexto agridoce, né? Nada pode impedir o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, né? Ele não somente tem a capacidade para ter o potencial de fazer, mas ele faz tudo aquilo que ele decide fazer. E isso é essencial. Precisamos entender, no contexto da calamidade como um todo, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Por mais que isso desagrade os seres humanos, por mais que alguns preguem aí a torto a direito heresias quando se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo dizem que Deus não é soberano. Não tem como o ser humano aceitar a existência do mal, do sofrimento, e ao mesmo tempo dizer que Deus não é soberano. Na realidade, o que essas pessoas dizem que é a contradição é a única esperança que nós podemos ter. Por quê? Ele é sábio. Ele tem todo o poder e ele detém toda a sabedoria. E aqui ele traz uma série de referências bíblicas, e a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para não tomar tanto do nosso tempo, mas ele mostra sobre algumas coisas nas quais Deus é soberano. É soberano sobre todas as coisas, e ele traz exemplos específicos. A gente vai deixar aqui essas referências para os irmãos poderem dar uma olhada e lerem nas suas Bíblias também. Negar a soberania de Deus é negar a sua palavra. E aí Piper vai escrever: o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. É uma época agridoce, e Deus a ordenou. Deus governa sobre ela, ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Lembremos da fala de Tiago, capítulo 4, mais uma vez. Tudo está nas mãos de Deus. Vida, morte, qualquer coisa que está aí no meio disso. Quando o Piper escreveu essas palavras, ele diz aqui que tinha pelo menos um parente diagnosticado com a Covid-19, né, a doença do coronavírus. Ele é idoso, tem 74 anos de idade, os pulmões estão comprometidos, porque tem um coágulo no sangue, e ele tem uma bronquite sazonal. Se alguém pode dizer que está no grupo de risco, é ele. Além, a gente lembra, né, dele ter passado por um câncer há 15 anos atrás. Então, quando ele fala sobre confiança em Deus, ele está dando um testemunho pessoal sobre crer na soberania de Deus, sobre crer na sabedoria do nosso Deus. Isso se aplica a cada um de nós. E a entender essa soberania de Deus, esse domínio que ele tem sobre todas as coisas, é uma ótima notícia para nós. E isso vai estar explicado agora no 5º capítulo. A doçura do seu reinado. Esse refrigério que o cristão ele desfruta quando ele percebe e entende, né, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é bom e que Deus é sábio, é soberano. Ele tem todo o poder. Jó capítulo 12, versículo 13. Com Deus estão a sabedoria e a força. Salmo 147, versículo 5. O seu entendimento não se pode medir. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nada pode pegar o nosso Deus de surpresa, meus irmãos. Nada pode confundi-lo, desorientá-lo, nada do tipo. Na sua justiça, na sua bondade, na sua santidade, nós lemos aqui que ele decide se colocar a serviço daquele que nele crê, daquele que nele se refugia, né? E aqui nós lembramos do que Paulo escreveu aos Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
essa garantia, né, nos versículos seguintes é explicada através de Paulo reforçando essa ideia, dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí é nada mesmo, meus irmãos. Nem mesmo o coronavírus, nem mesmo o caos que ele traz sobre a vida dos seres humanos. E aí ele lembra que ele dá um exemplo do que José falou aos seus irmãos, né? Algumas traduções falam que Deus tornou o mal em bem, né? Mas ele explica, e aqui na linguagem, né, no idioma do português, a tradução brasileira talvez seja mais precisa, porque diz que os irmãos, né, de José intentaram o mal contra José, mas aí ele fala, porém Deus o intentou para o bem. E aí Piper vai explicar, os propósitos de Satanás, do nosso inimigo, eles são malignos, eles querem destruir, né? Mas os propósitos de Deus têm como fim a bondade, porque essa é a natureza dele. Deus é bom. Desde o início até o fim de todas as coisas, ele tem um bom propósito, né? E todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa rocha, né, faz com que nós estejamos seguros diante da grandeza e do poder de Deus, de acordo com todas essas características que já vimos anteriormente. E aí ele finaliza esse capítulo em que ele tratou, né, aprofundou um pouco mais essa questão da soberania de Deus, fazendo uma referência a um missionário inglês chamado Henry Martyn, que fez missões na Índia, né? Ele tem uma frase que é muito famosa, que diz, sou imortal até que a obra de Cristo para mim seja concluída. 7 anos, né, da sua morte, 7 anos antes de cunhar essa frase, ele escreveu o seguinte parágrafo também. Se Deus não fosse o soberano do universo, quão miserável eu deveria ser, mas o Senhor reina, que a terra se alegre, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nessa perspectiva. E aqui nós chegamos, né, depois desses ensinos maravilhosos, na parte 2 do livro, onde ele responde, né, com um enfoque mais prático. Ele propõe 6 respostas sobre toda essa questão, né, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, nós recomendamos que os irmãos façam uso desse material, todos os links estarão disponibilizados aqui, e que possam se aprofundar, né, nessas questões. Vamos falar aqui, abordar rapidamente cada uma delas e deixar aí a sugestão de leitura para os irmãos. Primeira questão, ele responde dizendo que Deus está dando ao mundo, né, nesse surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do pecado. O sofrimento, né, que as calamidades nos trazem, ele serve apenas como uma ilustração do que é a causa, do que é horrível mesmo, que faz com que tudo isso aconteça, que é o pecado, que são as ofensas dos seres humanos à santidade do nosso Deus Altíssimo. Em segundo lugar, ele responde que algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Já vimos aí que o pecado é um mal generalizado, né, que entrou no mundo, né, sobre a queda, mas, e de fato, nem todo sofrimento individual é um julgamento por causa de um castigo específico. A vida de Jó reflete isso claramente, é um ensino bíblico, claro, né? No entanto, Deus também executa juízos específicos sobre pecados específicos. Para o cristão, esse tipo de juízo, né, é uma purificação. Mas, de fato, Deus, ele executa juízos. Então, no meio dessa pandemia, dessa calamidade que nós estamos vivendo, Deus está, assim, em casos específicos, executando um juízo. E olha aqui a frase que ele extrai do autor dos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, né? O Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Então, fiquemos atentos a isso. O coronavírus, em terceiro lugar, é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Atos 1:11. Da mesma forma que Jesus Cristo, do mesmo modo, né, como ele subiu aos céus, ele também vai voltar. Mateus 25, versículos 31 e 32. Ele vem para julgar o mundo. E Lucas 21:34. Esse dia vai vir
subitamente, repentinamente, sobre aqueles que não estão o quê? Vigiando. Vigiai e orai. Todos esses ensinamentos aí que Jesus trouxe nos seus sermões, né, especificamente lá no sermão profético, passam por isso. Vigie e ore até que ele venha. É um chamado para a igreja. Em quarto lugar, o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. As calamidades, né, elas são convocações para o arrependimento. Sim, sempre. Se não nos arrependermos, nós perecemos. Lucas 13, versículos 3 e 5, Jesus falou e reforçou essa realidade, essa verdade, né? Mas além da chamada ao arrependimento, existe uma chamada mais profunda ainda, para olharmos para Cristo, para reconhecermos o seu valor e para nós o valorizarmos acima de todas as outras relações que nós temos. O discípulo ele deve valorizar a Cristo acima de tudo, acima de todos, e confiar plenamente. Mesmo que passemos por espinhos na carne, né, devemos ter a certeza que a graça de Deus é melhor do que a vida, como o salmista falou. Em quinto lugar, o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Ele vai fazer uma ilustração muito interessante aqui, quando ele diz que o nosso testemunho, né, como sal da terra e luz do mundo, ele é mais salgado e mais brilhante quando as nossas boas obras são feitas em meio ao sofrimento. Que maravilha, meus irmãos, fazer boas obras, sermos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus para fazermos boas obras, mesmo quando estamos sofrendo. Essa é a providência agridoce que ele explicou lá na parte 1 do livro, né? E isso é feito seguindo o exemplo de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para selar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Nós seguimos esse exemplo. E no meio das calamidades, nas dificuldades, nós as usamos, né, como um tempo para fazer a diferença. Um tempo para pregar o Evangelho e executar, fazer boas obras que glorificam a Deus. Por fim, a sexta resposta é que através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. Hoje, em pleno século XXI, nós temos muitos povos que ainda não ouviram, ainda não receberam a pregação do Evangelho. E Piper vai explicar que ao longo, né, olhando aí para o longo prazo, as dificuldades, as perseguições, as limitações que vêm sobre a igreja, né, elas sempre serviram ao longo da história como um ímpeto, como um impulso para que alcançassem, né, populações inteiras que não tinham recebido ainda a pregação do Evangelho. E se nós olhamos para a história da igreja, né, é assim desde Samaria e Judéia, no início da era cristã, quando começaram ali as perseguições aos cristãos, e é assim até hoje. Muitas vezes nós não atentamos para isso, mas de fato ainda ocorre no mundo, né, nesse mundo que nós vivemos, essa realidade. E a igreja precisa despertar para isso. Esses exemplos são muitos e, com certeza, foi assim ao longo de todos esses anos de história cristã e ainda será assim no futuro, quando nós estivermos lidando, né, com as consequências do coronavírus. Nós podemos até ter algumas limitações agora, nesse momento em que estamos vivendo, mas com certeza Deus tem seus propósitos, Ele vai usar o seu povo para alcançar povos que ainda não receberam a maravilha da doçura da palavra de Deus. Ele vai usar, intentar para o bem, tudo aquilo que muitas vezes o mundo olha sem esperança como se fosse algo mal, simplesmente. Que nós estejamos vigilantes, meus irmãos, nesse período que estamos vivendo, que estejamos vivendo como bons servos, reafirmando, né, nos nossos corações, por meio da leitura e estudo das Escrituras Sagradas, o nosso Deus que é santo, que é bom, que é justo, que é plenamente sábio e está no controle de todas as coisas. Que Ele nos deu o seu Filho, que nós nunca esqueçamos disso, o nosso Senhor Jesus Cristo,
é a nossa rocha para nós estarmos seguros nele, firmes em qualquer circunstância, buscando viver para a glória dele, mesmo no meio das circunstâncias que são amargas aos nossos olhos humanos, nós possamos receber e compartilhar a doçura da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe.